Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos a mais um módulo do nosso curso de Direito Previdenciário, módulo este onde estamos dando sequência ao estudo dos benefícios decorrentes de legislação especial. E nesse módulo falaremos de um benefício peculiar, de uma tragédia, uma das maiores tragédias radioativas do mundo, que é a tragédia que tivemos aqui, e por conta dela, falarei dela, trarei a contextualização histórica dela, e por conta dela foi devido aí à pensão vitalícia às vítimas do Césio 137. Vamos conhecer qual é esta pensão especial para as vítimas do Césio 137. Vamos conhecer primeiro o que foi que aconteceu, qual foi o cenário histórico disso, por meio da nossa contextualização histórica, e na sequência, em decorrência dos fatos ocorridos, vamos ver quais foram as providências adotadas pelo poder público, pelo legislador, para fim de indenizar esses problemas. Vamos lá? Vem comigo. Então estamos falando de benefícios decorrentes aqui da legislação especial, e em especial nesse módulo estamos falando da pensão vitalícia devida às vítimas do Césio 137. Está prevista onde? Está prevista na Lei 9.425 de 96. Vamos então para a contextualização histórica. Olha só, olha o que aconteceu. Em setembro de 1987, aconteceu o acidente com uma substância radioativa, conhecida como 137 CS, que é o Césio 137. E este acidente aconteceu em Goiânia, no estado de Goiás. O manuseio indevido de um aparelho de radioterapia que foi abandonado onde funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia. O abandono desse aparelho gerou um acidente, que eu já vou explicar para vocês o que aconteceu, que envolveu direta e indiretamente centenas de pessoas. O Césio 137, uma substância altamente radioativa, ela foi retirada do aparelho abandonado e posteriormente foi vendido, E foi vendido a um ferro velho. Aquele aparelho abandonado, ele era feito de cobre, e como cobre tem um valor comercial alto, foi então vendido a um ferro velho. Dados oficiais apontam a morte de 4 pessoas em decorrência da exposição aguda ao elemento. Muitas pessoas sofreram aí, direta ou indiretamente, centenas de pessoas sofreram as consequências dessa tragédia. E 4 pessoas morreram em decorrência da exposição aguda a este Césio 137. Tá bom? Com a violação do equipamento, ou seja, assim que se violou esse equipamento, esse aparelho de radioterapia, ele foi abandonado e aí ele foi violado. Encontraram esse equipamento, e ele foi, após ter sido abandonado, ele foi violado, e foram espalhados no meio ambiente vários fragmentos deste Césio 137, que era um fragmento em forma de um pó azul brilhante. Ele brilhava no escuro, inclusive, provocando contaminação em diversos locais, especificamente naqueles onde houve manipulação do material e para onde foram levadas as várias partes do aparelho de radioterapia. Ele foi levado para um ferro velho, o ferro velho de um senhor chamado Devair Alves Ferreira. Lá ele foi desmontado. Dentro desse equipamento foi encontrado aqui uma substância aí, uma cápsula contendo um pó azul que brilhava no escuro. Pois é. E o acidente envolveu, como disse, centenas de pessoas, provocou 4 mortes. Dessas mortes, tivemos aí 2 funcionários do ferro velho, a esposa do senhor Devair, que é o dono do ferro velho, e a sua sobrinha. Então, foram as 4 mortes e centenas de pessoas que foram aí contaminadas com essa radiação. Tá certo? Vamos ver então. Tem mais, Estou ainda contextualizando para vocês historicamente. Vem comigo, tem mais um slide de contextualização histórica. O acidente nuclear com o Césio 137 é registrado como o maior acidente nuclear do Brasil e o maior do mundo.
fora de usinas nucleares. Claro que não se compara, por exemplo, ao de Chernobyl, mas Chernobyl foi dentro de usina nuclear, né? E outros também já ocorreram dentro de usinas nucleares. Mas esse foi o maior acidente do mundo nuclear fora de usinas nucleares, tá? Foi classificado como nível 5 numa escala internacional de acidentes nucleares. E a escala vai de 0 a 7. Então vejam, o maior acidente nuclear no Brasil e o maior do mundo fora de usinas nucleares, tá bom? Então, basicamente, em resumo, foi isso que aconteceu, tá? Encontraram aí um equipamento de radioterapia, aí desmontaram o equipamento, venderam parte dele para o ferro velho, né? E aí lá no ferro velho, volta aqui, ó, o ferro velho, né, do senhor Devair Alves Ferreira, né? Lá ele encontrou essa substância azul, né? É um pó azul que brilhava no escuro dentro de uma cápsula. E aí esse pó azul acabou contaminando e matando 2 funcionários lá do ferro velho do Devair, a esposa do Devair e a sobrinha do Devair também, que levou para casa lá, ficou encantada com aquele pó que brilhava no escuro e acabou, né, falecendo. Esta é a tragédia deste acidente nuclear, né, do qual 4 vítimas e centenas de pessoas, 4 vítimas fatais e centenas de outras vítimas não fatais. E vamos ver então, neste contexto, qual é o benefício que deve ser concedido, né, e em quais condições serão concedidos. Vamos lá, será concedidos. Vem comigo. Vamos à introdução primeiro, ó. Introdução. Estamos estudando a pensão vitalícia às vítimas de Césio 137. Gravem essa palavra que eu falei aqui, ó. Vitalícia. A pensão será concedida de forma vitalícia. Gravem essa palavra, que ela vai cair na sua prova. A título de indenização especial. A quem? Às vítimas, não apenas as vítimas fatais. Cuidado, tá? No caso da hemodiálise de Caruaru, os benefícios foram devidos apenas aos dependentes das vítimas fatais. Aqui não. Aqui é devido às próprias vítimas do acidente com a substância radioativa do Césio 137, ocorrido em Goiânia, lá no estado de Goiás. A pensão especial às vítimas do acidente nuclear ocorrido em Goiânia, que é a pensão vitalícia às vítimas do Césio 137, ela é personalíssima. O que significa que ela é personalíssima? Olha uma palavra nova para vocês aqui. É a mesma coisa que falar que ela é intransmissível, que ela não se transmite, né? Não transmissível ao cônjuge sobrevivente ou aos herdeiros em caso de morte do beneficiário. Então vejam, o beneficiário, a pessoa acabou se submetendo ali à radiação do Césio 137, tá certo? E ela não morreu e ela vai receber este benefício até a sua morte. Quando morrer, não passa para nenhuma outra pessoa, porque ela é personalíssima. É apenas para a pessoa que sofreu a radiação, não sendo transferida. Ela é intransferível, não sendo transferida para qualquer dependente. Portanto, vejam, ela é vitalícia até a morte da pessoa e é intransferível, não se pagando para qualquer outro dependente. Tranquilo? Gravem isso, volta comigo. Vamos lá. Então, não é transmissível ao cônjuge sobrevivente ou a qualquer outro herdeiro no caso de morte. Forma de cálculo previsto na lei. Então, primeiro eu vou falar para vocês qual é a forma de cálculo previsto na lei, que é, aqui, caso caia na prova, acho pouco provável, mas é como cairia. Olha só. A pensão será concedida do seguinte modo. 300 unidades fiscais de referência, conhecida como UFIR. Lembrando que a UFIR, eu vou explicar para vocês, não é uma unidade mais válida, tá? Mas eu explico isso para vocês daqui a pouquinho como é que ficou. Mas vamos lá. 300 unidades fiscais de referência UFIR será devida às vítimas com incapacidade parcial ou total permanente, resultante do evento. Então, se foi uma incapacidade parcial ou uma incapacidade total permanente, resultante do evento, o valor devido será de 300 UFIR. No entanto, serão devidas, a título de pensão vitalícia às vítimas do Césio 137, 200 UFIR aos pacientes não abrangidos pelo item anterior, ou seja, que não tiveram uma perda parcial ou total permanente, tá? Mas que foram irradiados ou contaminados em proporção igual ou superior a 100 rads, que é uma unidade de medição de radiação. Se ele foi contaminado, irradiado ou contaminado por valor igual ou superior a 100 rads, aí o valor será de 200
o FIR. Tá certo? Vem comigo. Se decorreu incapacidade parcial ou total permanente, 300 o FIR. Se não houve incapacidade parcial, nem tampouco total permanente, mas houve uma irradiação ou uma contaminação em valores iguais ou superiores a 100 rads, que é uma unidade de medida de radiação, o valor devido será 200 o FIR. Seguindo. Será o valor devido de 150 o FIR para as vítimas irradiadas ou contaminadas em doses inferiores a 100, porque se for 100 para cima é 200 o FIR, mas se for para baixo de 100, né, e equivalentes ou superiores a 50 rads, ou seja, se a radiação for de 50 rads até um valor abaixo de 100 rads, aí será de 150 o FIR o valor do benefício. Seguindo, também será de 150 o FIR o valor devido para os descendentes. Ah, professor, mas você falou que não passa para os descendentes. Não, não passa se não houve o óbito da pessoa que teve ali a contaminação, né? Mas no caso de ter havido óbito, olha o que acontece. Será devido 150 o FIR para os descendentes da pessoa irradiada ou contaminada que vierem a nascer. Olha só, não será originalmente concedido, né, 150 o FIR para a pessoa irradiada ou contaminada que nascer com alguma anomalia e ficar comprovado que essa anomalia decorre da exposição comprovada dos seus genitores ao Césio 137. Tá certo? Então vamos lá, ó. Em decorrência da exposição comprovada dos genitores ao Césio 137. Então vejam, se a comprovação a exposição dos genitores ao Césio 137, né, dá a eles, genitores, o direito ao benefício. Mas se os seus filhos nascerem com alguma anomalia e ficar confirmado que essa anomalia decorre do fato do seu genitor ter se submetido a essa radiação, 150 FIR também para esses descendentes que nasceram com anomalia em virtude da irradiação sofrida pelo genitor. Vamos seguir. Então vejam, não é que o benefício do genitor passou para os seus dependentes, não. O genitor pode até ficar recebendo o seu, mas também os seus descendentes que nascerem, né, com deformidade por conta do Césio 137 receberão também o seu. Então vejam, existe uma diferença. Não é o que do genitor passou para o dependente. Não é que a pessoa que sofreu a irradiação morreu e passou para o seu filho. Não. A pessoa que sofreu a irradiação continua recebendo, tá? Mas além disso, teve um filho. E se comprovado ficar que o filho nasceu com alguma deformidade por causa do Césio 137, além daquele valor de 150 ou 200 ou 300 do FIRS que recebe o genitor, ele que nasceu com deficiência comprovadamente por causa do Césio 137 do seu genitor, o descendente vai receber também 150 FIR. Vamos seguir. E por fim, também serão devidos 150 FIR para os demais pacientes que tenham sido irradiados e ou contaminados que não sejam abrangidos por quaisquer das regras dos itens anteriores, tá certo? Sob controle médico regular, feito por quem? Pela Fundação Leide das Neves. Sabe quem é a Leide das Neves? Leide das Neves é uma menininha linda que era a sobrinha do dono do ferro velho que morreu. A menininha, Leide das Neves, né? Ela inclusive deu nome a essa fundação e ela, se vocês virem uma foto dela na internet, vocês vão ver que coisa linda, né? Ela é uma menina que acabou, né, uma criança jovem, bem novinha ali, acabou brincando com aquele pó azul brilhante, se encantando por ele e acabou tendo aí, veio a óbito por conta desta irradiação, certo? Então, a Leide das Neves deu nome à fundação que trata dessas questões em homenagem à sobrinha do dono do ferro velho que morreu. Foi uma das 4 vítimas deste acidente nuclear. Vamos seguir. Então, a Fundação Leide das Neves, né? Ela também, o controle médico será feito um controle médico regular por essa fundação, Fundação Leide das Neves, a partir de quando? Da instituição do benefício aí, da pensão vitalícia, até a data da vigência da Lei 9425 de 96, né?
desde que cadastrados nos grupos de acompanhamento médico 1 e 2 da referida entidade. Vocês não precisam aprofundar esse conhecimento. Vocês não têm que saber o que é grupo de acompanhamento médico 1, grupo de acompanhamento médico 2 dessa Fundação Lei das Neves, nada disso. Apenas saibam que também serão 150 UFIRs aí para os demais pacientes irradiados e ou contaminados, né? Não abrangidos por quaisquer dos itens anteriores, que ficarão ali sob controle médico regular dessa Fundação Lei das Neves. Só sabendo apenas disso é o suficiente. Só que agora vem um detalhe, professor, o FIR não existe mais, né? Pois é. E agora? Vamos saber. Eu fiz algumas pesquisas para vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro, a UFIR, ela foi extinta por uma medida provisória em 2000, mas ela ainda continua sendo usada, né, em alguns casos, como medida de atualização monetária de tributos, multas e penalidades relacionadas com obrigações com o poder público, né? E essa informação eu tirei lá da fonte Agência Câmara de Notícias. Pois bem, no entanto, o valor mensal da pensão, né, diz a lei o seguinte, o valor mensal da pensão, ela será o valor da UFIR à época da publicação da lei 9425 de 96. Então a UFIR, ela vai ser o valor da época da publicação dessa lei. E será atualizado, a partir de então, na mesma época e pelos mesmos índices concedidos aos servidores públicos federais. Então vejam, a regra de quando se baseava na UFIR era, não é a UFIR que vai indexar mês a mês, não. Era a UFIR que estava vigente na data da publicação da lei 9425 de 96, que é a lei que dispõe sobre essa pensão vitalícia às vítimas do Césio 137. Então ia ter que ver qual era o valor da UFIR na data da publicação da lei, e aquele seria o valor que se usaria para calcular o benefício, sendo que a partir daí não iria mais se corrigir pelo valor da UFIR, iria se corrigir pelo valor, então, né, da correção na mesma época e com os mesmos índices concedidos aos servidores públicos federais. Só que esta regra não é mais aplicável, tá certo? Eu trouxe para vocês a regra tal qual está na lei, tal qual pode cair na sua prova, mas numa pesquisa de ordem prática, né, eu já vi que não é mais esta a regra que está sendo aplicada. Vem comigo. Como é que está sendo aplicado hoje? Antes de falar para vocês, eu queria que vocês soubessem que esse benefício estava há muitos anos sem reajustes, estava perdendo seu valor, tornando-se um valor irrisório. Isso motivou o Ministério Público Federal a ingressar com uma ação civil pública para restaurar este valor deste benefício, já que as pessoas que dependiam dele estavam com o valor tão defasado que ele estava irrisório, né? E aí esse valor não era mais suficiente a ajudar ninguém. E aí, com essa ação civil pública do Ministério Público Federal, temos então novos valores para o benefício em questão. O que eu vou falar para vocês agora não está na lei, né? Nem na sua prova deve cair, porque não está previsto, né, no edital detalhes sobre essa ação civil pública do Ministério Público para, né, trazer atualização para esses valores. Mas é importante que vocês saibam. Vem comigo. Atualmente, por força da decisão judicial decorrente de uma ação civil pública do Ministério Público Federal, né? E por que ele ingressou com essa ação? Porque houve uma grande defasagem sofrida na correção desta pensão vitalícia às vítimas do Césio 137. O valor está definido em um salário mínimo hoje para os beneficiários. Sendo que, né, nas minhas pesquisas eu constatei que existe um único beneficiário, um único, que recebe não um salário mínimo, mas 2. Tá certo? Então vejam, por força dessa ação, né, civil pública do Ministério Público Federal, nós temos hoje, então, como o benefício havia perdido muito o valor, ficando irrisório o seu valor, com essa ação civil pública, o valor desse benefício ficou aí definido, fixado para todos os beneficiários em um salário mínimo, exceto um único beneficiário que recebe 2 salários mínimos. Mas um recebe 2 salários mínimos, os demais recebem um salário mínimo, mas na sua prova não vai cair isso. Na sua prova, se cair, vai cair pelas regras da UFIR, que é como está na previsão legal, nos termos da lei constantes do seu edital. Tranquilo? Vamos seguir. Então, para fins de prova, eu deixo a dica para vocês aqui, ó. Recomendo levarem a informação prevista na lei em relação ao UFIR e não essa informação de ordem prática que eu trouxe sobre quanto de fato eles estão recebendo nos dias de hoje. Como é que se comprova? Como é que se comprova
a comprovação de ser pessoa vítima deste acidente radioativo ocorrido com o Césio 137, como é que se comprova, né? E também estar a pessoa enquadrada nas regras para o recebimento da pensão, ele é feito por meio de quê? Por meio de junta médica oficial. Então vejam, vou destacar aqui em vermelho, ó. É a junta médica oficial que vai comprovar que se trata de uma vítima de um acidente radioativo do Césio 137, tá certo? E essa junta médica oficial fica a cargo de quem? Daquela fundação que eu mencionei, a Fundação Leide das Neves Ferreira, né? Que é a menina sobrinha do dono do Ferro Velho, que foi uma das 4 vítimas fatais. Pois bem, então, esta Fundação Leide das Neves Ferreira, com sede em Goiânia, lá em Goiás, né? É por meio dela que se fará uma avaliação por junta médica oficial. Tem uma junta médica oficial lá para a comprovação dessas vítimas, né, que sofreram um acidente radioativo. E quem é que vai supervisionar esta comprovação? O Ministério Público Federal. Então vejam, a junta médica é que fará aí a comprovação, né, fará a verificação, e a supervisão se dará por conta do Ministério Público Federal. Devendo-se anotar o quê? O tipo de sequela que impede o desempenho profissional e ou aprendizado de maneira total ou parcial. Então vejam que junta médica oficial, lá no Instituto Leide das Neves Ferreira, é que vai fazer aí esta constatação de que, de fato, a pessoa sofreu, né, a radiação, né, o acidente radioativo, foi vítima do acidente radioativo do Césio 137. Quem vai supervisionar este ato? O Ministério Público Federal. Então, quem faz a verificação é a Fundação e quem vai supervisionar é o Ministério Público Federal. Fechado? Seguindo. Vamos falar aqui de funcionários da vigilância sanitária. Pois é. Funcionários da vigilância sanitária, né, os funcionários da vigilância sanitária que estavam no exercício de suas atividades e por conta de estarem ali no exercício das atividades, foram também expostos às radiações do Césio 137, né? Eles também serão submetidos a exame de comprovação, né, e sua classificação como vítimas do acidente, devendo-se igualmente para eles anotar o tipo de sequela que impede ou limita o seu desempenho profissional. Veja, esta regra é para os funcionários da vigilância sanitária, né? Pode ser que tenha tido outros profissionais, bombeiros, outros profissionais, né, da área de segurança para poder verificar o que aconteceu nesses acidentes aí, nesse acidente radioativo. Pode ter outras pessoas, né? Mas o que a lei traz expressamente é que os funcionários da vigilância sanitária que estavam em pleno exercício de suas atividades e também por conta das suas atividades ficaram expostos ao Césio 137, eles também serão submetidos ao exame para comprovação, né? E também sua classificação como vítima do Césio 137, desse acidente, devendo se anotar ali se houve alguma sequela que reduziu parcialmente ou impede, de forma total ou parcial, o exercício da sua profissão. Mais uma informação para vocês, olha só, aqui na tela. Olha o que acontece em caso de condenação judicial para pagamento de indenização. Havendo uma condenação judicial da União para que a União pague uma indenização. Por quê? Por responsabilidade civil. Se a União tiver que pagar uma indenização por responsabilidade civil em decorrência deste acidente nuclear ocorrido em Goiânia, né, que é o acidente conhecido como Césio 137, né, o montante da pensão, ora instituída, ela não vai ser suspensa, ela vai ser deduzida. Então vejam, né, o montante da pensão, ora instituída, será obrigatoriamente deduzida do quantum da condenação. Então veja, se houver uma indenização, né, se a União for condenada judicialmente a pagar uma indenização, né, às vítimas do Césio 137, indenização por responsabilidade civil, do valor da indenização total deve-se abater o montante recebido a título de pensão especial de natureza indenizatória às vítimas do Césio 137. Porque senão a União estaria pagando 2 vezes, estaria pagando, né, a pensão e depois é condenada a pagar uma indenização por responsabilidade civil. Então ela fala, eu até pago a indenização por responsabilidade civil se condenada for a União, mas ela vai deduzir, abater o valor ali
do benefício, tá certo? Vai bater da condenação ali, da indenização que deve pagar após condenada, o valor da pensão mensal vitalícia deste Césio, né, da tragédia do Césio 137. E para fechar, uma informação para vocês importante, olha só. Dotação orçamentária, de onde é que vem o dinheiro? O pagamento da vantagem pecuniária, ou seja, da pensão vitalícia devida às vítimas do Césio 137, ela ocorrerá à conta, qual conta? Dos encargos previdenciários dos recursos da União, sob a supervisão do Ministério da Economia. A partir de quando? A partir do ano seguinte ao da publicação da Lei 9425 de 96, que criou a pensão vitalícia às vítimas do Césio 137. Mas o dinheiro não vem da Previdência. A despesa, ainda que ela seja um encargo previdenciário dos recursos da União, essa é a conta, tá? A conta é essa. Mas os recursos vêm do orçamento da própria União, não do orçamento da Previdência, mas da própria União, tá certo? Então, o pagamento desse benefício, dessa pensão vitalícia às vítimas de Césio, ocorrerá à conta dos encargos previdenciários do recurso da União, sob a supervisão do Ministério da Economia, a partir do ano seguinte ao da publicação da lei, né, que instituiu essa pensão especial às vítimas do Césio 137, tá certo? E a despesa será prevista no orçamento da União. Tranquilo? Lembrando então que essa pensão ela é mensal, ela é vitalícia, ela não se transfere, ela é personalíssima. Gravem essa palavra para a prova. A pensão do Césio 137, ela é personalíssima, que é a mesma coisa que falar que ela é intransferível, não será transferida para os herdeiros, para os dependentes, tá certo? É só para a pessoa que for vítima, ou quem poderá receber também é o filho da pessoa que sofreu a radiação, se nascer com alguma sequela por causa do Césio 137. Mas aí veja, não está transmitindo o benefício do pai para o filho, não. O pai e a mãe continuam recebendo, né? Caso tenham sido submetido aí à radiação, né? Sejam vítimas do Césio 137, não vítimas fatais, mas vítimas. Essas pessoas que foram vítimas e estão vivas, elas vão receber o benefício. E se tiverem filho e o filho nasceu com algum problema, tá? Em razão, né, comprovadamente em razão do Césio 137, aquele herdeiro, né, aquele filho também terá direito ao benefício, tá bom? Mas o benefício é personalíssimo. Quem quer que o receba não pode passar a outrem por sucessão. Tranquilo? Gravem isso, né, gravem as regras que vimos aqui e com isso nós finalizamos este módulo, tá? O que não foi dito neste módulo é porque não faz parte da legislação sobre o assunto e não será cobrado na sua prova. O importante é que vocês saibam o que a prova pode te cobrar. E tudo o que a prova puder cobrar foi dito para vocês aqui. Com isso, encerramos mais este módulo. No próximo módulo, continuaremos com o nosso estudo sobre os benefícios decorrentes de legislação especial, esses benefícios especiais de natureza indenizatória. Continuamos com eles. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá!